Boa noite, hoje são 26 de março de 2020. Meu nome é Marco Aurélio Cabral Pinto, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Então, trata-se de um registro da epidemia de coronavírus. Já nessa altura do campeonato, as mortes no Brasil vão começar a subir. Os epidemiologistas trabalham com modelos simplificados em que há apenas uma curva de progressão, mas quando a gente pega as grandes capitais brasileiras, a gente deveria considerar duas, porque o tecido social não é homogêneo. Pelo menos duas. Uma que se refere à classe média alta, que mora nas regiões mais bem atendidas do ponto de vista das políticas públicas e que dispõe de condições de moradia bem mais amplas, satisfatórias, com melhor qualidade. Então, para essas pessoas, nós vamos dispor de uma capacidade de atendimento ampliada, que inclui os hospitais privados, ligados a plano de saúde ou não, e a rede pública do SUS, que também pode vir a ser utilizada por esse contingente. E do outro lado, nós temos aí a imensa maioria da população brasileira urbana, que não dispõe de planos de saúde mais das vezes e que infelizmente se encontra inteiramente entregue e dependente ao excelente serviço prestado até aqui pelos nossos técnicos e da área de saúde. Então, essas pessoas, elas, no momento em que a doença chega a áreas menos favorecidas, nós vamos encontrar condições bem mais favoráveis para a propagação acelerada do vírus. Ainda que as pessoas sejam mantidas em casa, o espaço de confinamento não permite condições sanitárias satisfatórias, o que faz a gente antecipar que vai haver um aumento da doença, em escala maior do que vem acontecendo até agora. Então eu admito que, num primeiro momento, nós vamos até ter alguma euforia, algum otimismo, mas na medida em que o vírus se disseminar pelos mais pobres, dos mais ricos para os mais pobres, nós vamos ver aí uma aceleração de casos e uma, vamos dizer assim, uma situação de estresse para o sistema de saúde brasileiro. Como estão indo os outros países? Não muito bem. A Espanha e a Itália vão muito mal, nós vamos muito mal. E mais recentemente a Inglaterra, onde o vírus chegou de forma um pouco mais tardia, e o líder lá político, Boris Johnson, ele não implantou, resistiu a implantar a estratégia de confinamento e, em nome de salvar a economia, de preservar os empregos, e aparentemente o resultado também vai ser muito desastroso. Olhando do ponto de vista da economia e das suas repercussões, algumas coisas a gente já pode falar também. A primeira delas é que nós vimos conversando no último encontro que há forças históricas que atuam na direção da centralização política. A centralização política do lado ocidental vai corresponder a uma tentativa de dobrar esforços para o enfrentamento militar, percebido como única maneira pelos norte-americanos de conterem o dinamismo chinês. Então, ficou muito claro agora recentemente, com o apoio da Rússia para a China, pressionando pela baixa de preço de petróleo e, portanto, favorecendo as condições chinesas de recuperação, que essa aliança ela vai ter uma potência muito grande nos próximos meses, porque a resposta de economias planejadas no momento de crise tem sido historicamente comprovada como superior. O planejamento é próprio da atividade militar, da logística, do planejamento da produção. É como se toda a nação se justificasse pela sua maior capacidade de se defender nesse momento. Então a China está percebendo assim, o Japão
esperou 2 bombas atômicas caírem na cabeça. A China, aparentemente, não vai esperar isso. E a resposta é uma resposta sempre industrial, comercial e tecnológica. Eu acredito que o impulso de crescimento da China, em termos relativos, vai redobrar. Por outro lado, a derrota das teses da ultradireita de preservação da economia, em detrimento de vidas, o seu fracasso, empurra o Ocidente agora para uma situação muito extrema do ponto de vista econômico, porque toda a lenta montagem desde os anos 70, final dos anos 70, anos 80, para a consolidação de políticas neoliberais, fiscalistas, né, que preservam os recursos dos contribuintes para o pagamento de juros, em última instância, essas políticas fiscalistas, elas hoje vão fracassar. Então, uma por uma, as nações elas vão abandonar, nesse momento, as estratégias do passado e vão ter que abraçar novas estratégias, cada país aparentemente buscando a sua solução. Me parece que os Estados Unidos da América não pouparam esforços até aqui para conter os danos econômicos que vão ser estabelecidos lá. E enquanto isso, lamentavelmente, o Brasil, como era de se esperar, está entregue a uma realidade muito adversa e sobre a qual eu gostaria de falar um pouquinho agora também. Não é por acaso que nós estamos caminhando em direção a uma crise política mais aguda. Eu lembro que as forças de centralização política elas têm levado Netanyahu a decretar estado de emergência e, portanto, uma centralização de poder. Na Hungria, mais recentemente também, o seu líder, alinhado com o Trump, também promoveu cerceamento da imprensa e de circulação dentro do país. E, portanto, há um desdobramento político muito intenso, muito rápido, da progressão da crise. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos da América esse ano há eleições. Eu não acredito que essas eleições vão ocorrer. Eu acho que o ano de 2020 vai ser inteiramente atribulado pela luta contra a recessão econômica. Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos Estados Unidos, uma preparação para um novo movimento. Um movimento redobrado, agressivo, cuja viabilidade depende da capacidade do presidente Trump em acumular poder e centralizar poder. Então, o que esperar para o Brasil? Eventualmente, em outros momentos da história, é isso que eu acho que é um cenário provável, em outros momentos da história em que a crise internacional ela se mostrou aberta, nós tivemos alguma oportunidade de retomar um pouco mais de soberania sobre os destinos do nosso país. Considerando que em 2015 o grau de soberania chegou próximo de zero, com uma intervenção da Banca Internacional removendo uma presidente honesta e depois com as forças militares norte-americanas trazendo o outro componente do Deep State, eventualmente a rede de apoios que o presidente Bolsonaro contou nos Estados Unidos para chegar até aqui não esteja mais tão empenhada quanto pôde estar no passado. Isso é frequente, na história não seria a primeira vez. E portanto, nós temos aí uma oportunidade, através, vamos dizer, da temperança desses militares de ultradireita, e lembrando que isso não traz nenhuma esperança para o país, porque a imensa maioria das almas encarnadas no país, no nosso território, essa maioria ela não é rica, ela é pobre, ela vai precisar sobreviver nesse momento de adversidade.
nós estamos caminhando para um ambiente de instabilidade social. Isso vai ser inevitável nas grandes cidades. A economia de mercado não garante a produção. Mudanças rápidas demais no preço relativos, eles são fatais para a coordenação econômica em ambientes de mercado. Em ambientes planejados, não. Essa é a diferença. Há uma comparação histórica que vem sendo feita com a dimensão dessa crise em relação a 2008, como um choque internacional. Eu não considero essa comparação completamente feliz, porque ela é de uma natureza distinta da natureza financeira. Eu voltaria a 2001, quase como um movimento inverso. Naquela ocasião, os Estados Unidos, essa mesma turma que está aí no poder, os falcões militares lá, Bush e tudo mais, promoveram uma farsa política que resultou num espetáculo televisivo que nós conhecemos como 11 de setembro. Eu não quero entrar nessa polêmica agora, eu só remeto a uma referência que é da Associação dos Engenheiros de Demolição dos Estados Unidos. Eles, desde o primeiro momento, fizeram ensaios em solo e concluíram que ali havia sido detonado quantidade razoável e bem posicionada de explosivos plásticos. A gente consegue ver isso por exame metalográfico sobre as superfícies e vendo qual é o calor que poderia causar aquela deformação. É muita engenharia. Então, contra isso não há muito o que contestar. Então, para mim é absolutamente claro hoje, existem inúmeras outras razões para suspeitar que, não importa qual a causa, o efeito favoreceu extraordinariamente a elite militar norte-americana. Favoreceu extremamente o impulso expansivo do Império Norte-Americano com o avanço das suas fronteiras, que hoje se vai desde a Ucrânia até o Irã. Ali é a fratura, hoje, do Império. Para dentro eles têm usado as forças policiais coercitivas, toda a rede de satélites e de NSA, de processamento de imagens e bancos de dados integrados com meta-informações sobre cada um de nós. Eles têm usado a coisa do Facebook para entender a nossa psicologia, nossas intenções. E, portanto, dentro da fronteira do Império, o que prevalece são forças policiais, são grupos que se opõem aos interesses norte-americanos, da democracia, da liberdade, etc. Enquanto que fora da fronteira, e portanto na Ásia, não. Na Ásia é o espaço do vale tudo. Lá é o terreno de conflagração da guerra. Pelo menos até aqui. Na unilateralidade norte-americana. Eu acho que a comparação com 11 de setembro é importante pela sua repercussão. É isso que nós temos que pensar. Qual é a repercussão dessa epidemia de Covid? No que ela transforma o mundo? Né? Quais são os impactos econômicos? O impacto mais previsível, porque já presente, é o aumento do gasto público para a preservação de empregos. Aqueles países que não canalizarem quantidades crescentes de recursos para a preservação dos sistemas nacionais de produção, da renda e do emprego, esses povos vão perder posições relativas na hierarquia internacional nesse momento. Já aquelas outras sociedades territoriais que conseguirem formar pactos políticos capazes de dar curso a projetos nacionais centrados no desenvolvimento científico-tecnológico, na industrialização, na criação de postos de boa qualidade, esses países
aproveitando-se de um momento de dificuldade de importações, de diminuição dos fluxos e das correntes de comércio internacional, não há muita outra saída. Nós devemos ter o máximo possível de planejamento industrial, né? Internamente do BNDES nós temos discutido muito isso. Como que nós vamos encontrar saídas industriais? Com que metodologias nós vamos trabalhar hoje para que não sejam escolhidas os setores, as firmas, as tecnologias dos amigos, para que não prevaleçam os interesses menores para a nação. Então lá dentro do BNDES hoje vem sendo debatido isso. Amanhã voltamos com um pouco mais de conversa. Boa noite.